2026 é um ano de som alegre. Para muitos parece que começou 2026 um som de choro, de tristeza, de angústia, de desespero. Não, o Senhor está dizendo, é um som alegre. Ele não está dizendo, cante mulher frutífera. Ele está dizendo, cante mulher frutífera? Ele está dizendo, cante mulher estéril. Isso significa que ele está dizendo, cante em meio aos problemas. Com sua mão no coração, com seus olhos fechados. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse amanhecer. Mais um dia se iniciou e tudo se fez novo. Um novo tempo, uma nova estação, novas oportunidades. A misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias. Senhor, nós estamos aqui nesta quarta-feira na Tua presença e nós queremos, meu Deus, pedir ao Senhor. Venha, meu Deus, ao nosso encontro, nos guarda, nos livra. Senhor, nos proteja. Nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenará. Senhor, passa com teu sangue sobre esse dia, passa com teu sangue sobre a vida dessas mulheres, passa com teu sangue, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, do alto da cabeça à planta dos pés. Todo laço, toda opressão, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, todo medo, todo pânico, toda ansiedade, toda preocupação, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo ataque. Tudo que se levantou para oprimi-la, para pesá-la, para perturbá-la, tudo que se levantou, que está tirando o sono, que está causando situações até mesmo no físico dela, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que se levantou, cai agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu consagro este culto ao Senhor. Eu entrego este culto ao Senhor. Meu Deus, venha ao nosso encontro. Meu Deus, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui, meu Deus, para te louvar. Nós estamos aqui, Senhor. Nos ensina, Senhor. Assim, meu Deus, como Josafá, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei qual o caminho pegar, mas os meus olhos se voltam para ti. E, meu Deus, nós estamos aqui. Os nossos olhos estão voltados para ti. Olha para a tua igreja, olha para essas mulheres, olha, nós estamos aqui, precisamos do Senhor. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor? Em quem buscamos? Em quem poderemos buscar o socorro, o alívio? Para quem, Senhor? Aonde vamos buscar senão no Senhor? Como diz na tua palavra, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor dá ordem aos seus anjos para acampar ao nosso redor e os seus anjos dão a ordem, Senhor. Meu Deus, cuida, Senhor, cuida da nossa casa, cuida de tudo aquilo que nos pertence, cuida dos nossos filhos, cuida do nosso casamento. Cuida, Senhor, dos detalhes, meu Deus. Porque o justo floresce, não há destruição, não há perda na casa do justo, não, o justo floresce, o justo cresce, e é o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, buscando no Senhor todo o crescimento que precisamos, e eu creio, Senhor, num culto, eu creio num momento de adoração, de muitas vitórias, de muitos testemunhos, de livramentos, de testemunhos, eu creio, Senhor, em mulheres fortes, corajosas, não de palavras, meu Deus, mas de atitudes, mulheres fortes e corajosas nas emoções, mulheres fortes e corajosas, meu Deus, na vida, mulheres fortes e corajosas no casamento, mulheres fortes e corajosas, meu Deus, ao conduzir a vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, pode se sentar por gentileza. Olha, tem uma palavra que é maravilhosa. Eu tinha uma outra palavra, mas ali buscando, foi para outra palavra. E olha só, antes de começarmos,
Isaías 58:8, que diz assim: então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Aqui no livro Cuide Bem de Suas Manhãs, no capítulo 1 diz assim: o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ah, Paulo, nos conte esse segredo. Como você encontrou, né? Como você entendeu e aprendeu a ficar contente em toda qualquer situação? Porque é muito fácil estarmos contentes, felizes em dias de paz, de alegria, mas e nos dias de guerra? E nos dias de tribulação, de dificuldade? Porque o dia mal chega, e chega para todos. E Paulo aprendeu, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, 10, 13 diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo falou diversas vezes sobre essa alegria que ele encontrava no Senhor. E é dessa alegria que estamos atrás. A postura dele na vida em relação aos ataques, às críticas e principalmente às rejeições é um ensino para a nossa vida. Paulo estava dizendo que não são as circunstâncias que nos definem, não são os problemas que nos definem. Ou seja, não se pode dizer ou agir movido pelas circunstâncias. Não são elas que vão determinar o nosso humor. E elas nem podem, né, nos causar isso. Mas como nós somos humanos, né, mulheres, nós sabemos que na leitura isso é maravilhoso. Gera um poder, mas nós não estamos aqui para sermos impactadas com a leitura ou com a palavra. Nós estamos aqui para mudarmos, acreditarmos e entendermos que é possível viver contente, alegre em toda e qualquer situação. Quando porventura pensar que não pode, saiba que você pode. E no dia a dia, pastora, como é que eu faço isso? É você dizendo para você mesmo: eu posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você é muito mais forte do que as suas emoções, pois por vezes elas sugerem que não podemos mais, que não somos capazes de avançar, ou nem aguentar mais nem um pouquinho. Quantas situações que chegam que você fala assim: isso aqui eu não aguento. Tá forte demais, tá pesado demais, tá duro demais, isso aqui eu não vou aguentar. E na Bíblia diz que o Senhor não dá nada além do que você pode suportar. E realmente essa é a verdade. Nós conseguimos, nós podemos. Os sentimentos de Paulo também lhes disseram muitas coisas. A diferença é que ele lançou mão daquilo que ele acreditava. Ele se desfez de tudo o que tentava afetá-lo. Foi assim que ele deixou um legado para nós. O segredo é se desligar de tudo aquilo que está nos afetando. O segredo é você ficar agarrado e se apegar no que a Bíblia diz para você. Eu não sou um erro.
Eu posso ter errado, mas eu não sou um erro. Eu posso ter falhado, mas eu não sou essa falha. Eu não sou essa pessoa. Deus diz que eu sou a imagem e semelhança dele. E como pode um erro, como pode uma situação me deixar nessa situação de prostrada, caída, com vontade de parar, de desistir, desanimar? Não. Eu preciso enfrentar com coragem e eu preciso passar com sabedoria. Nós passamos por problemas? Exatamente, nós passamos, nós não permanecemos. E as nossas emoções, as suas emoções, elas querem que você permaneça no problema. Sabe ali, se machucando, se ferindo, se culpando. Sabe aquele quando você entra naquele estado de prostração, de derrota, de vergonha, onde você fica ali se mutilando? Quantas situações, difíceis eu já passei. Inclusive, essa semana eu vivi algo muito difícil e o Senhor me corrigiu duramente. Peguei uma palavra e foi aquela palavra: por que você está prostrado? Por que você está prostrada? Por que você está se machucando dessa maneira? Para de se machucar, para de se ferir. E são diversas as formas de uma pessoa se machucar e se ferir no momento difícil. Muitas se ferem emocionalmente, muitas ferem a sua identidade. E foi muito importante essa correção, que o Senhor me deu, porque é como eu falo para vocês, não significa que nós estar no altar não significa que é tudo mil maravilhas, que não temos guerras, que não temos situações. Nós temos e muitas situações. E sim, às vezes, chega aquele dia que você não encontra forças para acordar, para levantar, para sair da cama. Problemas que chegam e você fala: é o fim, acabou. E o Senhor vem e fala: para com isso, levanta, porque você está prostrado aí. Para de se ferir, para de se machucar. E é isso que nós precisamos entender. É não ficar ali naquele momento da dor ali, porque, Senhor, eu sou assim, eu sou isso, ficar naquela coisa. Não, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Chegou um novo dia, um novo amanhecer, e eu vou fazer o que eu tiver que fazer hoje e agora com excelência. E eu passo, eu não permaneço. É isso que Paulo estava ensinando. Nenhum problema, nenhuma situação pode ter o poder de nos destruir. Nenhum problema, nenhuma situação pode ter o poder de nos abater. Nenhum. Nós precisamos nos levantar. Jesus poderia superar momentos difíceis, vencer a dor, a rejeição e as necessidades. Paulo experimentou a fartura e a escassez, viveu momentos de glória e momentos de dificuldades e aprendeu o segredo, manter-se firme, convicto que em Jesus ele podia vencer qualquer coisa. Ele sabia que um momento é só um momento e que tudo passa, que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando ele diz, aprendi o segredo, revela que não foi algo instantâneo, imediato. Aprendi. Não, ele não aprendeu de imediato. Ele teve que tomar uma decisão. A decisão de aprender a viver do jeito certo e acreditar do jeito certo. Isso é muito inspirador para todos nós, porque assim como ele aprendeu a viver de maneira certa, nós podemos também viver e aprender. Um dia, aqui a bispa disse, um dia eu também não sabia viver, mas tenho aprendido e posso ensinar você em Jesus. Ensinar você a superar qualquer obstáculo, qualquer dor.
Não é a situação difícil que você está enfrentando que determinará a sua vida, o seu destino. Você sairá dessa e alcançará um nível maior. Em nenhum momento Paulo dá a entender que trabalha com a ideia de aceitação. Ao dizer, sei o que é passar, deixa claro que é bem diferente de permanecer ou ficar. Eu não fico, eu passo. Passar numa situação para sempre. Você não vai ficar e nem permanecer nisso. Você vai passar. E se algo chegou na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, no seu negócio, seja qual área, se algo chegou, significa que chegou com unção, com graça, com favor e com poder. Pastora, como pode um problema chegar com unção, com graça, com favor e com poder? Calma. Já chegou com a unção, com a graça, com o favor e com o poder para você passar, vencer, seguir para um novo tempo, para uma nova estação. Está escrito que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, mas também está escrito mas também não está escrito que há tempo para derrota e fracassos. Paulo não disse posso algumas coisas, ele disse tudo posso. E a Bíblia não exagera. Saber passar contente por qualquer situação é ter a certeza de que em Jesus Cristo você pode todas as coisas. Portanto, o segredo é saber que você tudo pode naquele que fortalece. Não foi em vão a morte de Jesus Cristo naquela cruz. Ele morreu por nós e ele nos deu poder. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Essa é uma palavra que chega num dia da dor, da aflição, da angústia. É aquela palavra que chega com unção e trazendo esperança. Tenha fé, tenha esperança. E essa semana no programa Mudança de Vida, a bispa trouxe uma palavra que foi a palavra de Josafá. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Eu não sei você, mas você já viveu uma situação que para onde você olha não tem saída? Que para onde você olha não tem nenhuma perspectiva de mudança? Que para onde você olha parece que tudo está desmoronando? É uma opressão, é uma pressão. Foi o que Josafá estava vivendo. E ele disse, Senhor, eu não sei o que fazer. E quantas vezes, nas nossas orações, ao pé ali da nossa cama, ou até mesmo ali caída ali na cama, nós já não realizamos orações assim. Senhor, eu não sei o que fazer. Mas faltou você completar a frase. Mas os meus olhos se voltam para ti. Isso é aprender o segredo de estar contente em qualquer situação. Josafá, 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom e do outro lado do Mar Morto. E eles já estão em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi, alarmado. Meu Deus, olha só, Josafá alarmado, preocupado, desesperado, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então nós encontramos aqui um homem que está nos dando passo a passo do que devemos fazer
quando um problema grave chega, onde o nosso coração fica agitado, onde parece que tudo não faz sentido, ele estava alarmado. O que ele fez? Eu vou consultar o Senhor. Eu vou perguntar ao Senhor. Lembra do culto que eu fiz das mulheres? E eu disse que o erro de muitas mulheres é no momento da situação, do problema, em vez delas irem ali, terem um momento com o Senhor, abrir a Bíblia, pegar uma palavra, elas vão bater boca, elas vão brigar, elas vão gritar, elas vão questionar, Não é assim que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a procurar a resposta nele, a buscar a direção nele. O que para você é ser uma mulher sábia? É brigar, é discutir, é dizer que você tem razão em tudo, é você querer se justificar em tudo? Não. Ser uma mulher sábia é ser uma mulher que busca a direção de Deus. O que Deus está dizendo? Qual é a orientação que Deus está me dando? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do homem. Para buscar a ajuda de Josafá. Misericórdia, Josafá estava mais alarmado do que o povo? Não. Todo o povo se reuniu para buscar a ajuda do Senhor. Busque a ajuda do Senhor. Pare de buscar ajuda do homem. Pare de acreditar que o problema, a saída, a solução a solução de todos os seus problemas está no homem, que o homem vai fazer, que o homem vai te beneficiar. Não. Quem controla tudo é Deus, é o Senhor. Buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha a oração desse homem. Grava aí, você está com a sua Bíblia? Abre em 2 Crônicas 20, passa a caneta, marca texto, marca esse versículo. Olha a oração desse homem, em meio àquele pânico. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado nela, construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Aqui, Josafá está apresentando as suas firmes razões. E Deus ama quando nós apresentamos as nossas firmes razões. Não é discutir com Deus, mas é ser corajoso e apresentar as suas firmes razões. Quando eu estava passando pelo processo de fono com o João, e eu ouvi pela primeira vez essa palavra: apresente a Deus as suas firmes razões. Eu apresentei. Eu orei ao Senhor, eu disse ao Senhor: Senhor, o meu filho nasceu perfeito. Ele foi gerado dentro da igreja. Desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, todos os dias ele foi consagrado no meu ventre. Eu fiz propósitos, ele estava na barriga, eu fiz propósitos, eu coloquei que ele seria perfeito, eu dei detalhes de tudo que eu não aceitava, de tudo que eu não queria. Então, aqui eu estou aqui diante do Senhor apresentando as minhas firmes razões. Ele não foi gerado no mundo, ele não foi gerado na bagunça, ele foi gerado dentro de um casamento.
Ele foi gerado numa família, ele foi gerado consagrado ao Senhor. Quando ele saiu da minha barriga, a primeira coisa que o pai passou foi o azeite na testinha dele. A primeira vez que a avó dele pegou ele no colo, ela consagrou ele ao Senhor. A primeira vez que eu saí do hospital, eu fui para o templo consagrar ele ao Senhor. Então, não, eu não aceito. Não, eu não aceito. O Senhor é um Deus perfeito e na palavra do Senhor diz que o Senhor levou toda a enfermidade, todo o diagnóstico, toda a praga, toda a sentença. Eu não aceito. Isso é você apresentar as suas firmes razões. Senhor, eu estou em jejum, eu estou em consagração, eu estou te obedecendo. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Eu estou na tua casa, eu estou te buscando, eu estou clamando, eu estou adorando, eu te busco na madrugada, eu invoco teu santo nome. Venha ao meu socorro, me socorre. Josafá apresentou as suas firmes razões. Mas agora está aí. Mas agora aí estão amonitas, moabitas, habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse. Olha a firme razão do Josafá. Esse cara tinha tudo assim, está tudo anotado. O Senhor não permitiu que nós derrotássemos. Por isso, quando nós estávamos quando vinha do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, olha só que ousadia. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Oh Deus, o Senhor não vai vir nos julgar? Não vai nos defender? Não temos força para tudo isso. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma saída, nós precisamos de um socorro. Não vai nos defender, Senhor? Não temos força. Quantas orações nós já fizemos e talvez até o do dia de hoje você fez essa oração? Senhor, eu não estou com força. Senhor, eu não tenho energia. Senhor, eu não estou com vontade de sair do quarto hoje. Eu não estou com vontade de ver ninguém hoje. Eu não estou com vontade eu quero ficar aqui nessa coberta quentinha, nesse tempo nublado, chuvoso. Eu não quero fazer nada. Eu não tenho forças. E ele veio e buscou do Senhor. E olha esse final. Não sabemos o que fazer. Isso é ser humilde. Aqui ele estava deixando claro: a vitória vem das tuas mãos. A vitória vem do Senhor. Eu não sei o que fazer. Você já se encontrou em um problema que você não sabe? Você olha e fala assim: eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou pagar esse aluguel, eu não sei como eu vou pagar essa conta, eu não sei como eu vou pagar, eu não sei como eu vou comprar comida, eu não sei como eu vou, eu não sei o que fazer, eu não tenho comida em casa, eu não sei como eu vou, eu não tenho gás, eu não tenho isso, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E aí você completa a frase: mas os nossos olhos se voltaram para ti. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Socorro e livramento vem do Senhor. Tu governas o universo. Todo o poder está em tuas mãos. Por isso eu tudo posso naquele que me fortalece. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé. Estava todo mundo, do maior ao menor. Eles estavam em pé, não prostrados, chorando. Eles estavam em pé, diante do Senhor. Você precisa se colocar de pé diante do Senhor. Está doendo, está difícil, está pesado. Fique de pé, se mantenha em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel,
e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia, o Espírito tomou esse rapaz. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá, escute o que eu vou dizer. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. É a palavra que o Senhor está nos entregando. Não fiquem com medo desse problema, desse inimigo. Não fiquem com medo, porque eu estou com você. Não desanime, porque eu sou o teu Deus. Eu prometi e eu vou cumprir. 2026 é um ano de som alegre. Para muitos, parece que começou 2026 um som de choro, de tristeza, de angústia, de desespero. Não, o Senhor está dizendo, é um som alegre. Ele não está dizendo, cante mulher frutífera. Ele está dizendo, cante mulher frutífera? Ele está dizendo, cante mulher estéril. Isso significa que ele está dizendo, cante em meio aos problemas. E nós vamos encontrar essa palavra aqui, no texto de Josafá. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zizi, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Você não vai precisar lutar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá. Qual é o seu nome? Veja o livramento que o Senhor vai lhes dar, ó Judá, ó Jerusalém. Mais uma vez ele está dizendo, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante ao Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se, louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O que eles fizeram? Eu vou cantar antes de ver. Cante, ó estéril. Uma coisa se encaixa na outra. Eles estavam com medo, alarmados, desesperados. O Senhor chega e diz, não tenham medo, essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor, é minha essa batalha. Eles prostam, eles agradecem, eles cantam, eles louvam, eles adoram, e eles tinham ganhado a batalha já? Isso aqui é crer e acreditar na palavra do Abba. Se ele diz que vai livrar, ele vai livrar. Se ele diz que vai socorrer, ele vai socorrer. E ponto. Ponto. Então eles louvaram, eles em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus. Não tenha fé na espada, mas tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. E esse versículo eu falo para você, que está aqui. Escute no dia de hoje a palavra do Senhor. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão vitórias. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para... Olha só, o que ele fez? Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para fazer o quê? Cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, o quê?
cantando, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Não é forte isso? Quero ver a tristeza dominar o coração de alguém no dia de hoje. Eles foram cantando, cantando, cantando. E olha que eles estavam indo para uma guerra, mas eles foram cantando. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor fez o quê enquanto eu canto? Preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? Leia para mim. Eles foram? É sério. Eles foram derrotados enquanto o povo estava cantando e louvando. Cante, mulher estéril. Cante, mulher estéril. Cante, mulher estéril. Ou seja, os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, isso aqui é profético, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos, roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. É isso que o Senhor faz. Ele traz bênção em meio a um problema, né? Eu vou fazer desse limão uma limonada. Exatamente essa palavra no dia de hoje. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Iberacá, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje este vale é chamado de Iberacá, pois depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria. No lugar do medo, do pânico, o Senhor encheu o coração deles de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas, cornetas, cantando. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhes concedeu paz em todas as suas fronteiras, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo que é para cantar. Então eu vou cantar. Pastora, tá doendo, tá difícil, tá insuportável. Continue cantando, porque enquanto você canta, o Senhor está destruindo com seus inimigos. Enquanto você louva, o Senhor está destruindo. Toda a ferramenta que foi preparada contra você está caindo por terra. Chegou o nosso tempo de crescer, florescer, colher. Os campos estão floridos em nome de Jesus. Já está tudo pronto. Não olhe para o governo, não olhe para as circunstâncias, tire o olhar. Tire o olhar disso e foque no Senhor. É interessante que eu vou contar isso para vocês. Alguns meses atrás eu tive um sonho de que eu estava levantando uma plataforma de ferro. E para ajudar, era uma grande plataforma, eu estava levantando nas costas. E tinha muita gente em cima para ajudar. E eu falava assim, encaixa a peça no lugar certo, porque todo mundo tinha que encaixar para subir. E as pessoas não estavam me ouvindo. E de repente aquela coisa começou a descer e eu comecei a chorar, gritar, Senhor, me ajuda a levantar, tá pesado, já era impossível, né?
uma pessoa com esse corpício, humanamente, ficar com uma plataforma. Mas ainda com pessoas em cima e o negócio desabando, e de repente, no sonho, eu comecei em meio, assim, ao medo, ao pânico, levantar aquilo. Era impossível eu levantar aquele negócio. E fui levantando, e fui subindo. E aí, né, essa semana eu tive várias situações, momentos, situações de alinhamento, ajustes, e eu estava como Josafá, alarmada, desesperada. Sabe quando você não encontra saída? Sabe quando você não encontra meio? Sabe quando você parece que não faz sentido? Sabe quando você fala, meu Deus, são tantas coisas. E aí o Senhor me lembrou desse sonho, dessa plataforma. E aí ele vem com essa palavra. E a palavra que me deu força e tem me dado força é essa palavra. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Por favor, você que está neste culto, quando você não se permita assim, você ficar prostrada, querer parar, querer desistir. É triste, eu vejo. Essa igreja ela estava lotada no primeiro dia do propósito. Onde estão essas pessoas? Eu vou assistir de casa, eu vou assistir da transmissão. É sério. Se você tem condições, você pode estar no templo todos os dias. Talvez, não posso estar num período de um culto. Mas o fato de você vir, passar, pegar uma unção que todo dia, toda hora tem obreiro ali, das 6 da manhã até as 10 da noite tem obreiro ali na porta da unção, pegar a unção, você precisa mais da sua vitória do que quem está aqui, não é? Eu preciso de vitória. E o Ministério Mudança de Vida te dá todo o suporte, tudo que você precisa. Precisa de oração? Toda hora, qualquer hora que você chegar aqui, você vai ter alguém para orar por você. Alguém para concordar com as suas vitórias. E aí as pessoas vão parando, as pessoas vão desistindo, as pessoas vão desanimando, os problemas acabam tendo mais força sobre elas. E é isso que o Senhor nos ensina? Não. O Senhor nos ensina a ficar com a palavra dele, a perseverar, a lutar. Eu vou continuar, eu não vou parar não. É triste. Lembra as palavras que a bispa trouxe no final do propósito da mudança? Que muitos, eles até plantaram, mas quando chegasse o momento da colheita, eles iriam virar as costas para a plantação. E tem muitos que plantaram muito. Os campos já estão prontos, ali tudo pronto para ele colher. Sabe o que eles fizeram? Viraram as costas, abandonaram aquela grande colheita. Eu não vou abandonar, não. Você vai abandonar? De jeito nenhum. Eu vou colher e tudo. Quero tudo, Senhor. Tudo, tudo. Não, nós não podemos desistir, não podemos parar e nem desanimar. Escuta, problema, todo mundo tem. Cada um em uma área e um grau. Porque Deus dá aquilo que cada um pode suportar. O que você suporta, o problema, a dificuldade que você passa, o que você suporta, eu não suporto. O que eu suporto, você não suporta. E a gente tem que parar, não, porque a minha dor é mais, eu estou sofrendo mais do que você. O meu problema, não, você não tem problema, pastora. Pastora, a senhora não tem problema, a senhora tem um marido abençoado, a senhora tem filhos abençoados, a senhora é nora da bispa, pastora. A senhora tem problema? Quer me enganar, pastora? Tenho, e olha, se eu parar para te contar, tu vai ficar assim, é sério, pastora? Sim. Pastora, a bispa não tem problema, ela é a bispa. Amém. Se essa é a sua fé, nós cremos e tomamos posse. Não. Temos desafios e eles são diários. Diários. Sabe o que é todo dia? Todo dia ter que socorrer uma situação, todo dia ter que lidar com uma situação, eles são diários. E não é à toa que esse ministério vai completar 30 anos. Ela não chegou, ela não está aqui.
ela veio numa caminhada, ela chegou, ela pagou o preço. E a gente só pode seguir quem passou pelo caminho, não é? Se ela passou, então ela está nos ensinando o quê? Vamos embora, igreja. Eu venci, estou vencendo, você vai comigo, vamos vencer. É isso que você tem que pegar nesta quarta-feira. Essa esperança, que você venha receber esse renovo do Senhor. Tenha fé, tenha esperança. Se o nosso Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele está mandando cantar, você não vai precisar nem colocar a mão. O Senhor vai destruir com todos os seus inimigos. E quando você chegar, você vai encontrar só cadáveres. Você vai falar assim: meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu não precisei colocar a mão, não precisei nem... Eles nem, não pingou uma gota de suor e chegaram. Tudo morto, tudo destruído. Eu lembro que eu já testemunhei que eu fiz muitos propósitos e votos, né, para a questão da fala do João. E teve uma vez que ele falou assim, a gente vinha, eu e o bispo, trazíamos ele aqui na madrugada, a igreja escura. E só eu, o bispo, o João e o Davi, mesmo assim, o João dava um trabalho neste altar. Ele chorava, não tinha nada ligado, pega o microfone e canta para mim, papai. Ele chorava, eu não vou, eu não quero, e sabe, e você que é mãe, né, nossa, por quê, né? Porque aquilo já, a questão da fala, ir na fono, ele questionava, por que só eu que vou na fono? A Maria, a Ana, a Lindo, o Davi não vai, por que só eu? Então isso tinha desenvolvido dentro dele a insegurança, né? Eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não sou a pessoa, eu não posso. E aí, teve uma vez que eu chorei tanto neste altar, eu falei assim, Senhor, eu fiz de novo apresentei as minhas firmes razões. Não é possível, Senhor. Eu já entreguei tudo que eu tinha que entregar, eu já fiz todos os votos que eu podia fazer, eu já deixei de comer doce durante tantos meses, eu já fiz tudo que eu tinha que entregar, me dá essa vitória. Ele está fugindo, ele está crescendo e está piorando, ele quer se esconder, ele não quer isso, ele não quer aquilo, ele não quer isso. E olha só, foi semana passada, na terça, pastora, que ele cantou? Estava eu, a bispo e o bispo, finalizamos o almoço, estava tendo uma reunião, ele passa... Porque vocês acham, eles que se vestem, viu? Eles são super assim, eles conseguem montar uns looks assim que você fala, meu Deus, de onde sai essa criatividade? E aí ele chegou com a calça social, com o cinto, com a camiseta do propósito. Ô mãe, ô vó, pai, tchau, tá, eu tô descendo, que eu vou cantar. Um olhou pro outro assim. Eu tô indo, tá? Eu vou cantar no louvor. Eu falei, meu Deus, não é que a palavra de Deus diz? Essa guerra é minha, não é sua. Eu tenho que confiar. E não foi? É claro que foi. Subiu aqui, fez o louvor das 15, né? Foi do cu da senhora ainda, né? Foi do cu da pastora Cristiane. Ele fez o louvor, esquecendo um pouco da letra, falhando um pouquinho, mas não importa. Importa que ele subiu, ele rompeu sem ninguém mandar. Ele fez sozinho. Isso é você encontrar cadáveres. Então, talvez você está aí com o seu propósito, você fala assim, pastora, há tantos anos eu estou pedindo essa vitória. Pastora, já tem 3, 4, 5, 6, 10 anos que eu peço essa vitória. Eu sei. O João tem 10 anos e eu estou vivendo isso agora com ele. 10 anos. E se eu tivesse parado? E se eu tivesse medicado o João como eu fui orientada pelos médicos a medicar? Eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje? Não, eu não estaria. Eu sei que o dia a dia é desafiador, você encontra muitos obstáculos, você encontra várias coisas, mas você pode ter certeza que o Senhor está trabalhando nesse pedido. Porque o Senhor não entrega nada incompleto, Ele entrega por completo as suas vitórias.
E hoje, eu já até falei para a bispa, né? 2026, assim, antes do propósito começar, o meu painel do sonho já tinha se realizado, que era ver os meus filhos no altar e apaixonado pelo altar. Vocês sabiam que eles acordam muito cedo, 7 horas a gente tem que ir na escola com eles, então por volta de 6, 10 para 6 eu estou levantando para fazer o café, tomar café com eles. Eu tinha tanto trabalho para acordar aquele Davi, que é uma bênção. Davi acorda. Agora eles querem cantar à noite, mas tem um combinado. Meu filho, mas você precisa ser obediente para acordar no outro dia, porque exige. O Davi está acordando, que é uma belezura. Que encantador. Eu falo, meu Deus, eu já estou cantando, já estou vivendo as minhas vitórias. Então, antes do propósito começar, eu já tinha essa vitória de vê-los envolvidos, apaixonados. Eles chegam da escola, mãe, ó, hoje eu tô lá na escala. A Malu já me falou que eu tenho que estar lá na escala, que eu vou filmar. Mãe, eu vou cantar. O Davi, né? Mãe, eu vou cantar. E realmente, domingo ele ficou de bico, porque ele queria cantar no culto da avó dele. Aí, Davi, vai devagar, né? Tem uma galera na sua frente e você tem que passar pelo processo como eles estão passando. E ele, não, eu já estou preparado. Olha só, vovó, já estou preparado. E é incrível isso, né? E aquele testemunho, aquilo que ela falou no domingo, foi exatamente isso. Ele olhou para mim, para ela, com tanta convicção, mas você não me manda pensar grande? Ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei assim, você está certo, tem que pensar grande. E é o que a bispa disse, nós precisamos ter esse coração de criança e acreditar no que o nosso pai está dizendo. Se ele está dizendo que essa guerra não é nossa, é dele, eu vou acreditar, não é? Se ele está dizendo para eu pensar grande, eu vou pensar grande. O senhor me disse, o senhor está me dizendo para eu pensar grande. Eu vou pensar grande. E é você ter aquele olhar de criança e falar assim, mas não foi o senhor que me mandou pensar grande? Eu estou pensando grande. Isso é apresentar o quê? As firmes razões. Isso é apresentar as firmes razões. O Senhor mandou eu encher as talhas. Eu estou enchendo as talhas. O Senhor me mandou encher as talhas? Mas é obediência até, tá? Não é aquela obediência, encheu só metadezinha, foi até ali. Não, é uma obediência completa. Então, eu quero que você fique edificado com esses testemunhos, principalmente essa vitória, né, que foi vencer a fala dele. Eu tenho os laudos, né? Eu vou montar esse testemunho. Eu até mostrei no Dia das Crianças vídeos do João falando errado, se comunicando, né? Que eu tenho esse vídeo, eu tenho muitos vídeos e fotos, e eu vou trazer um dia para testemunhar, para você ver realmente com os seus olhos do que eu estou falando, né? Quem já é da época da Celso, desde pequenininho pegou, ele sabe o quanto foi desafiador para a gente passar essa fase com ele. O Davi também, para quem não sabe, né? O Davi também, quando era bebezinho, ele foi diagnosticado com asma. E o médico olhou para mim e disse, eu falei para ele, eu não vou usar bombinha. Ele disse, então vamos ver se a sua fé vai tirar daqui do hospital. Desse jeito. Eu falei assim, olha, eu vou porque o meu Deus levou tudo naquela cruz e eu vou, e eu não vou sair com bombinha. Por fim, ele ficou internado alguns dias, mas eu saí de lá sem bombinha. Mas ele mandou a receita, mas eu não comprei. E nós entramos em trabalho de oração, não. E ele dava aquela, sabe, o peito, não, você é perfeito, você foi planejado, você foi consagrado, não. E o Senhor nos deu essa vitória. Hoje você vê o Davi correndo, ele tem uma energia. Você fala, Davi. E ele fala do testemunho dele que ele foi curado. Eu fui curado da falta de ar, ele fala. Então, eu conto e testemunho tudo isso para vocês. Tenham esperança. Tenha esperança de um novo amanhecer. Tenham esperança de um novo tempo, de uma nova estação. Parece que não está acontecendo, parece que está tudo dando errado, parece que não tem saída, mas só parece.
Está acontecendo, e assim como Josafá, que chegou e encontrou só cadáveres, corpos, assim vai acontecer com você. Tudo que está te entristecendo, tirando a sua paz, roubando o seu sono, acabou em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza, com seu propósito. Não deixe mais nada tirar o seu sono. O justo, aquele que anda com Deus, sabe do que eu estou dizendo. Enquanto ele dorme, o Senhor está trabalhando por ele. Então, se você não está conseguindo dormir, se você está tendo insônia, não, isso não provém do Senhor. Lança a sua ansiedade, as suas preocupações, que eu vou cuidar. O que você tem que fazer é deitar na sua cama e dormir. E saber que o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando, Ele está modificando. Isso é confiar. E para de dizer, não sei o que fazer, estou com medo. Quando você usar essa palavra, eu não sei o que fazer, complete ela, mas os meus olhos se voltam para ti. Ponto. Mas os meus olhos se voltam para ti. Fala com o Senhor agora. Tudo é profético. Essa palavra de Josafá, ela se liga à palavra de Isaías 54. Tudo isso é profético, é o Senhor dizendo. Vai cantando, vai adorando, vai louvando. Vai. Você tá em guerra, mas vai cantando. Enquanto você canta, eu estou destruindo com os seus inimigos, eu estou destruindo com as fortalezas, eu estou abrindo caminho para você, eu estou te levando para uma terra que mana leite e mel. Eu estou te levando. Assim como o Senhor fez com Josafá, Ele vai fazer na minha vida. E o Senhor lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. E o Senhor concedeu paz em todas as suas fronteiras. O Senhor concedeu paz em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo isso sobre você. A paz em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo um tempo de renovo. Eu profetizo um tempo de mudanças. Não vai terminar em derrota. Não vai terminar em fracasso. O Senhor está dizendo não. Não, Senhor, nós estamos aqui nesta quarta-feira, clamando, Senhor, com a nossa alma. Meu Deus, nós estamos clamando com toda a força que temos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como Josafá, em pé diante da Assembleia, diante do trono do Senhor, dizendo ao Senhor, eu não sei o que fazer, Jesus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Eu não sei para onde ir, eu não sei aonde eu devo procurar a saída, mas os meus olhos se voltam para ti. Eu estou aqui, Senhor. Nos ajuda, nos socorra, nos defenda, nos proteja, Senhor. Nos livra das armadilhas, dos laços do passarinheiro. Senhor, tira toda a angústia desse coração, toda a tristeza, toda a dor, toda a culpa, toda a condenação. Tira dos corações, meu Deus, essa angústia maldita que está sufocando, que está oprimindo, que está pesando. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Vai passando com o teu sangue sobre os corações. Senhor, quantos anos essa pessoa tem pedido essa vitória. Meu Deus, quantos anos ela está pedindo a mudança desse marido. Quantos anos ela está pedindo a transformação desse filho, dessa filha. Quantos anos ela está pedindo a mudança no quadro profissional, financeiro. E parece que não está acontecendo, parece que está piorando. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. E eu creio, Senhor. Eu creio em cadáveres do vício,
cadáveres da bebida, cadáveres das drogas, cadáveres do álcool, cadáveres de enfermidade, cadáveres de miséria. Eu creio, Senhor, nesse imenso deserto, nesse imenso exército caído, morto no chão, Senhor. Eu oro por cada um que está comigo. Eu concordo com cada propósito. Eu profetizo a vitória. Eu profetizo a vitória. Eu profetizo a sua vitória. Eu profetizo a sua mudança. Eu profetizo, receba alegria. Senhor, coloca alegria no coração. A paz. Respire fundo, porque amanheceu. Um novo amanhecer chegou. E você recebeu um novo tempo, uma nova oportunidade. O Senhor prometeu que Ele está soprando um vento de mudanças, um vento de colheitas, sonhos de uma vida, sonhos de uma vida, sonhos de uma vida se concretizando, se materializando em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus sonhos, os seus propósitos, seu painel dos sonhos concretizado, materializado. Em nome do Senhor Jesus, levanta o seu propósito e diga isso para o Senhor: eu não sei o que fazer para viver isso aqui, Senhor. Eu não sei o que fazer para viver e os meus realizar todo o meu sonho do painel extraordinário realizado. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Os meus olhos, diga isso para o Senhor: os meus olhos se voltam para ti. 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 Oh Senhor Jesus, vem com fogo, vem com poder, vem trazendo renovo, alegria. Conforta os corações nessa manhã. Conforta, Senhor, conforta, derrama alegria, paz, saúde, energia, graça, favor, unção, sabedoria, discernimento. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo e eu profetizo paz em todas as suas fronteiras, paz em todas as áreas da sua vida. Você terá paz em todas as áreas da sua vida. Você terá paz em todas as áreas da sua vida. Você terá paz na sua vida espiritual. Você terá paz no seu casamento. Você terá paz com os seus filhos. Você terá paz com a vida profissional, você terá paz com a vida financeira, você terá paz com a sua saúde. Eu profetizo paz em todas as suas fronteiras, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor fez com Josafá. Ele entrega essa palavra nessa quarta-feira, dizendo para a igreja: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Saiam para enfrentá-los e eu estarei com vocês. Escutem, tenham fé no Senhor, tenham fé no Deus Todo-Poderoso. Não tenham medo. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E enquanto Ele está derrotando com os nossos inimigos, você precisa se manter cantando, louvando e adorando, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo
honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.